Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento, nessa reflexão, quero te enviar um grande abraço nesse momento. Ainda estamos falando sobre Jesus, garimpando cada pérola, não é? Cada joia preciosa, ouro mesmo, que temos no Novo Testamento, especialmente aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos tentando trazer ao pleno conhecimento de momentos, de fatos, de pessoas, de episódios, trazendo essa riqueza para o nosso dia a dia e desejando que a igreja do Senhor, a igreja dele, em toda a terra espalhada, possa encontrá-lo, seja na palavra, seja nas ações, seja no desejo em que ele desejou salvar toda a humanidade, seja também nas orações que ele fez, não só por ele no dia, mas também pelos discípulos ali e pelos futuros discípulos, nos quais eu também me incluo, você deve se incluir, sabendo do amor, do cuidado, do olhar e do desejo que ele teve de trazer não só novos dias, uma nova dinâmica religiosa, mas também a essência do amor de Deus que estava escondido embaixo de uma religião pesada, de um gesso religioso, de uma aparência religiosa que nunca traduziu realmente quem Jesus é e quem ele deseja se manifestar para as nossas vidas, para os nossos corações e também para a nossa religião do nosso dia a dia. Eu vejo isso de forma muito clara e também o convite que ele faz para vinde a mim, na pessoa dele, no evangelho dele, na igreja dele, na dinâmica dele, nos novos dias com ele. É o convite para hoje. Vinde a mim. O texto que antecede esse convite está em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, quando ele vai dizer assim: naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Olha que palavra preciosa, antes que Jesus proferisse o venham a mim. Venham a mim, é o convite que ele faz para que possamos correr para ele, encontrá-lo e caminhar com ele, não só na sua dinâmica para hoje, mas para todos os dias, não só para mim, mas para todos nós que desejamos caminhar verdadeiramente num caminho de liberdade, numa dinâmica de maturidade e, acima de todas as coisas, dentro de um caminho cheio de amor que foi demonstrado na cruz do Calvário por amor a todos nós. Jesus está disponível e compreensível a todo aquele que se interessar. Os sábios e instruídos eram os que se consideravam autossuficientes e se orgulhavam da sua grande compreensão das coisas espirituais. Mas Jesus se revela: eu vim para os que estão doentes, eu vim para os que estão fracos, eu vim para os que precisam, porque os bons não precisam de médico, quem precisa de médico são os que estão quebrados, os que estão fracassados, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, e eu estou aqui para ajudar exatamente essas pessoas. Esse texto de Mateus 11,
a partir do versículo 25, quando Jesus começa a buscar o Pai nessa oração, uma oração cheia de significado, profunda, em que ele está falando aqui diretamente com o Pai, e ele vai dizer: Pai, eu te louvo porque tu escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos, autossuficientes e de todos aqueles que estão cheios de si mesmo, e tu as revelastes aos pequeninos, aos fracos, aos frágeis, aos que não têm nenhum valor social. Ele se revela de forma extraordinária. E ele vai dizer no versículo 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O reino do Pai não se aprende na escola, nos compêndios filosóficos ou nas profundas elaborações teológicas, mas na simplicidade da intimidade com Deus. Veja tantos relatos que Jesus trouxe e estão registrados no Novo Testamento e que dão testemunho de quantas pessoas estiveram ali com Jesus e puderam ser alvo dessa oração. Pessoas simples, pessoas sem nenhum valor agregado socialmente, pessoas que buscaram a Jesus e que encontraram nele não só a revelação da verdade, mas também de que o reino de Deus finalmente havia chegado, estava entre aqueles que viveram no primeiro século, como está ainda hoje entre nós, e que essa verdade foi revelada às pessoas mais simples, às mais humildes, às mais insignificantes, falando da questão social, da forma como Jesus foi se revelando aos pequeninos, se revelando a homens e mulheres, pessoas tão simples, pessoas que estavam à beira do caminho e que puderam gritar, e não somente gritar, mas ser ouvido, não somente pedir, mas ser atendido, e não somente chegar, mas ser acolhido, como realmente nós sabemos que Jesus fez realmente dessa forma. Jesus é a medida para todas as coisas. Indivíduos devem vir e tomar sobre si o seu jugo, e ele fará o resto. Uma pessoa que trabalha, está lutando e a que carrega um fardo pesado, está sobrecarregada. O jugo era um arreio duplo, com o qual dois animais puxavam juntos. Muitas vezes um dos arreios era maior e destinado ao animal mais forte e experiente, enquanto o menor era utilizado para o animal que estava sendo treinado. O jugo de Jesus implica claramente que, embora os indivíduos estejam livres da lei, não devem estabelecer suas próprias regras, devem estar sujeitos a ele, vivendo a vida de acordo com a vontade dele. Eu quero já caminhar para a conclusão desse áudio dizendo exatamente o convite que Jesus faz no versículo 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra para hoje, é a reflexão de hoje, mas é também o presente de hoje para todos os que precisam. Não os sábios, não os autossuficientes, mas os frágeis, os fracos, os que estão precisando, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, os que estão empobrecidos, os que estão injustiçados. Todos podemos ir até Jesus e encontrar e receber dele alívio, socorro e, acima de tudo, acolhimento para o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando. Receba, então, um grande abraço da pastora Betinha e que Deus nos conceda a sua graça e misericórdia, hoje e sempre. Amém.